Vem comigo, você que está na formação de coaching, Evolution, para ser um coach que vai ganhar aí seus 10 mil reais dentro de um processo de coaching empresa, ou que vai ganhar cerca de 20 mil, 25, às vezes 30 mil quando você fecha um processo de coaching em grupo nas empresas, né? Cobrando ali por colaboradores ou por etapas de processos. Isso aí é o que você pode ganhar. E dentro de processo individual, o mínimo que você vai começar ganhando é cerca aí de 3.800 a 4.000 reais dentro de um processo individual de coaching, tá? Então, vamos lá comigo. Tô falando aí já, falando de valores até para te dar um up aí dentro da sua formação. Mas vamos falar de algo muito importante aqui, o código de ética de um coaching PP, de um coach produtividade plena, de um coaching evolution, tá? Código de ética. Então, dentro disso, você precisa respeitar esse código, tá? E aí tá aí. Código de ética coletivo, né? Irá buscar o bem comum e contribuir para o fortalecimento da sociedade com serviços e produtos de qualidade e que garante o bem-estar e o sucesso dos seus semelhantes. Isso é muito importante. Honestidade. Utilizarei de todos os procedimentos propostos aqui. Não vai fazer uma mistureba aí, querer pegar... Não, seja fiel. Esse processo ele foi feito intencionalmente. Então, seja fiel a esse processo, a esse roteiro e sequência de todo esse conteúdo, as ferramentas. Sigilo. Eu respeitarei todos os segredos das pessoas, dos negócios das empresas, de qualquer cliente, entendendo que toda a informação é sigilosa e que para ser utilizada antes precisa do consentimento do cliente. Às vezes você precisa usar esse resultado do seu cliente como uma prova social, você precisa pedir para ele. Eu posso citar essa experiência? E aí quando ele te autorizar, você não vai falar o nome dele, a não ser que ele faça a questão e fale assim, pode falar meu nome, pode falar minha empresa. Mas você não vai falar, você vai falar, eu tenho um cliente que começou assim, 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 e agora tá assim, assim, assado, tá? Mas dentro do sigilo eu nunca vou utilizar informações concedidas do meu cliente para obter qualquer tipo de ganho ou benefício, tá? Financeiro. Competência. Dentro do código de ética é importante que você seja alguém extremamente competente, tá? Tá aí dentro da sua apostila, você vai assinar. Eu, Carlos Henrique, futuro coach, comprometo a seguir o código de conduta e ética acima, na prática da minha profissão, tá? Então você vai assinar aí esse código de ética, de conduta, tá? Bom, um primeiro exercício que nós até praticamos com os nossos coaches, mas que você vai praticar como coach é o IC, tá? Você vai pesquisar aí o IC, dentro, tem no YouTube. A essa altura eu ainda não dei para você o acesso ao sistema, ainda não te liberei o acesso ao sistema, né, para você fazer as suas sessões pro bônus, mas você vai fazer o IC, tá? Você coloca lá IC, vídeo motivacional no YouTube, tá lá o vídeo. Você vai assistir o vídeo do IC e vai receber esse questionário. A partir de agora, como Coach Evolution, e se as suas desculpas forem substituídas pelas suas ações? E se você realmente decidir exatamente onde você quer chegar? Olha que pergunta maravilhosa. E se você comprometer o que de fato lhe impediu de chegar até lá? Saber e ter comprometimento de ter a consciência do que te impediu, entendeu? E se você der o melhor que você puder? Olha as perguntas maravilhosas. E se você realmente se importar com os outros? E se tudo isso acontecer, como é que vai ser a sua vida? E aí você vai preencher o IC e depois você vai colocar quais as fichas que caem. O que é produtividade plena de mudanças você vai tomar relacionado a isso? Quais decisões que você vai ter depois disso, tá? É isso aí. Sessão de número 3. Vamos lá, pessoal. Esse tema que eu gosto bastante e vou falar muito com vocês aqui. Tá aí a célebre frase do filósofo: conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti, não achará em lugar algum. A frase no templo de Delfos, na Grécia, tá? Então, qual que é o tema que nós temos agora? Perguntas poderosas de sabedoria, as PPS ou as PPPs, perguntas produtivas
né? Perguntas poderosas e produtivas. Maiêutica socrática consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta das próprias verdades. Isso aqui é muito importante. Eu vou para o livro judaico-cristão. E conhecereis a verdade. Então, você vai induzir, no bom sentido, o seu interlocutor, o seu cliente, na descoberta das suas próprias verdades, né? E na conceituação geral de um conceito. As PPS são uma estrutura sequencial, perguntas sábias e poderosas, que buscam a formação da consciência humana, tá? Então, trazer consciência. Dentro do coach Produtividade Plena, do Evolution, a mudança se inicia por 4 fatores. Isso aqui são comportamentos primitivos, tá, pessoal? Medo, dor, constrangimento e obtenção da consciência. As pessoas mudam por medo, tem medo de ficar pobre, aí ela trabalha e poupa. Ela tem uma dor, aí ela vai no médico e melhora a alimentação, melhora a saúde, tem mais qualidade de vida. Só um exemplo, né? Porque ela teve um diagnóstico e aí agora, pela dor, ela tá melhorando. Constrangimento. Eu não quero mais passar essa vergonha de não ter dinheiro para comprar aquela coisa. Eu não quero mais ser humilhado socialmente na frente dos outros. Eu não quero... E por aí vai. Uma série de fatores, tá? E, em quarto lugar, a obtenção da consciência. Quando se toma consciência, se muda, tá? Então, o que é isso? Induzir a resposta, induzir o comportamento, manipular, são coisas que você precisa entender de que você não pode fazer. Induzir a resposta, induzir o comportamento, manipular, persuadir, convencer, perguntar apenas por curiosidade, trazer sutilmente suas percepções de mundo, o seu achismo, as suas percepções, elas não podem valer. O que vale é a percepção do teu cliente, o que vale é a percepção dessa pessoa. É ela que é o ator principal nesse cenário, tá? Então, exemplo de situações hipotéticas em que esses erros podem acontecer. Quando um cliente decide ser missionário cristão no Afeganistão, aí você vai querer dar a sua opinião. Quando a pessoa tem uma orientação sexual diferente da sua, você vai querer ter a sua opinião. Quando o cliente tem uma ideologia política completamente diferente, você vai querer dar a sua opinião. Os valores morais, religiosos são diferentes dos seus, você vai querer dar a sua opinião. Quando o coach tenta impor o seu entendimento. Então, alerta, o coach não responde, porém ele supõe. Lembra da alucinação? Eu alucino, eu imagino, né? Isso acontece porque as perguntas estão cobertas de suposições subliminares. Dessa forma, tenha muito cuidado ao fazer perguntas. Por exemplo, sua situação está ruim? Essa pergunta traz o quê, né? Antes de fazer uma pergunta como essa, certifique antes de que a pessoa realmente passa por um momento ruim. Depois, esteja certo de que as suas suposições são potencializadoras. Muito importante, gente. Consciência é a principal característica humana, é a percepção de entendimento, possibilita compreender, permite-nos entender os porquês e as causas e efeitos de situações do que acontece na vida, né? Consciência. Em resumo, a consciência é responsável pelo nosso progresso. O crescimento e o desenvolvimento humano apenas são possíveis se houver consciência. E aí nós vamos trabalhar 3 consciências que você já ouviu aí. Se você está aqui na formação, é porque você já fez pelo menos a imersão do Evolution Day. Se você não fez ainda, você está na jornada para fazer, né? Então, consciência plena, consciência relativa, consciência disfuncional. Tá aqui todo o resumo das consciências, tá? Então, perguntar com respeito e empatia. Como perguntar e escutar? Com respeito e empatia. Ouça com respeito e empatia. Ou use um tom de voz e postura que fortifiquem a pergunta. Não adianta você fazer a pergunta e o seu corpo não está acompanhando você. Seja desafiador ao perguntar. Pergunte de forma pacífica ou enérgica, de acordo com o contexto. Fuja do monotom. Ter um único monotom. Varie o timbre de voz, o tom, a entonação. Pergunte olhando para o cliente nos olhos. Pergunte olhando nos olhos, tá? Se ele permitir. Quando possível, ouça o cliente olhando para ele.
Respeite as respostas do cliente, por mais absurda que elas possam parecer. Respeitar é ficar pleno, tá? Se necessário, faça mais perguntas, mas não critique as respostas do cliente. Não entendeu? Pergunte mais, mas não critique. Ao perguntar, acredite que seu cliente é completamente capaz e ilimitado de potencial para ter essa mudança, tá? Vamos lá. Aspecto Hammer, né? É o período de tempo dado após uma PPS, com o intuito de fazer ele mergulhar. Silêncio insuportável da pergunta. Isso é muito maravilhoso, né? No treinamento pessoal a gente faz muito isso. E vamos ensinar você. É perguntar e esperar. E aí esse silêncio é ensurdecedor, é insuportável, que é o silêncio da pergunta, né? Ou perguntar e já perguntar outra coisa, né? Para trazer ali mais consciência ainda. Características das perguntas poderosas de sabedoria, orientadas para o futuro, principalmente, orientadas para ação e para reflexão, orientadas para a solução e não para o problema, orientadas principalmente para os objetivos, orientadas para a autorresponsabilidade, orientadas para discernir o ponto de partida. E as boas perguntas nos fazem pensar, produzem boas respostas, produzem uma ação real, geram novas possibilidades, criam um espaço de flexibilidade. Perguntas poderosas geram respostas poderosas. Yes! Yes! E aqui tem um modelo, né? Pergunta errada. Por que você fez isso? Pergunta certa. Algo levou você a agir assim? Pergunta errada. Por que você está agindo dessa forma? Pergunta certa. O que tem feito você agir dessa maneira? Pergunta errada. Por que isso é importante para você? Pergunta certa. Algo é importante para você nesse contexto? Então tá aí na sua apostila, você vai acompanhar. E bora pra atividade. Você vai fazer uma porção de perguntas nesse exato momento que você está em classe aqui virtualmente comigo. Ou quem está presencial vai fazer presencial. Mas aqui, quem é do virtual vai fazer aqui no online comigo. Faça agora. Depois respira um pouco e faça na sua casa. Pule, faça agora. Depois você faz com mais tempo na sua casa. Faça agora. E depois tá aqui todas as características. Isso aqui é muito importante. Você vai desenvolver várias perguntas, tá? E aí eu tô aberto para você trazer para mim aí as suas dúvidas. Tá joia? Paramos aí na página de número 64. Let's go! Vamos partindo para essa nossa grande jornada do curso de formação em Coach Evolution. Te espero para a próxima aula. Até mais. Tchau.